Sejam muito bem-vindos à Casa dos Guerreiros, o melhor preparatório policial, certo? Vamos matar aqui agora a tabela verdade, de uma vez por todas, sem decoreba. Aqui a intenção não é decorar, a gente vai entender cada V e cada F dessa tabela aqui, certo? Então vamos lá, ó. Tabela verdade. Primeiro a gente tem que conhecer os conectivos, né? Quais são os conectivos que eu vou usar aqui, ó? A gente tem o conectivo da negação, que pode ser representado pelo tio ou por esse tracinho aqui. Eu, particularmente, vou usar esse tracinho aqui, ó, que é quase um Lzinho de cabeça para baixo. Aliás, de lado, né? Eu tenho a conjunção, que é o E, né? A negação é o não. A disjunção inclusiva, então aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho dois tipos de disjunção, que é a disjunção inclusiva, que é o famoso ou, disjunção exclusiva, que é o famoso ou. Aqui sim, eu descarto. A gente tem a implicação, né, que é a condicional, que é o se, então. E a gente tem deixa eu marcar aqui o se, então. E a gente tem a bicondicional, que é o se e somente se. Ou a biimplicação, se e somente se. Show de bola. Então, vamos lá. Aqui eu vou definir duas coisas. Primeiro, eu vou definir a verdade e o que é falso. A verdade eu vou definir como certo. E o falso eu vou definir como errado. Beleza? Então, assim, nossa situação vai ser certo e errado. E a nossa situação aqui, no nosso cenário, a gente vai se passar... O cenário aqui vai se passar num supermercado. Vou colocar aqui, ó, mercado. Tranquilo? Então imagina que a gente está dentro de um supermercado aí, só para a gente fixar bem o nosso conteúdo aqui. Então é o seguinte, eu vou ter dois enunciados. O P e o Q. Se eu fizer o que os dois podem acontecer, a gente vai encontrar a seguinte coisa. A gente pode ter um enunciado verdadeiro e o outro verdadeiro, tranquilo? A gente pode ter um enunciado verdadeiro e o outro falso. A gente pode ter um enunciado falso e o outro verdadeiro. E a gente pode ter um enunciado falso e o outro falso. Só pode acontecer essas quatro coisas, certo? Comparando dois enunciados. Beleza. A primeira coisa que a gente tem é a negação de P. Vamos negar o enunciado, ó. O P, ele está sendo verdade, ou seja, ele é certo. Se eu nego algo que é certo, essa coisa vira o quê? Vira falso. Se eu nego algo que é certo, essa coisa vira falso, vira errado. Se eu nego o certo, é errado. Se eu nego o certo, é errado. E se eu nego o errado, é certo. Se eu nego o errado, é certo. Show de bola? Então o primeiro conectivo aqui é o do não. Se eu nego o certo, vira errado. Se eu nego o errado, vira certo. Aqui é bem tranquilo, né? Então vamos lá. Segundo conectivo, a gente tem o P e Q. Agora a gente já fez da negação. Deixa eu marcar aqui, ó. Já fizemos da negação. Agora a gente vai fazer da conjunção, que é o E. Eu falo, fulano, faz o seguinte para mim. Vai no supermercado e compra para mim arroz e feijão. Traz para mim arroz e feijão. Você foi no mercado, trouxe arroz e trouxe feijão. Ou seja, você está certo. Você foi no mercado, trouxe arroz, mas não trouxe feijão. Ou seja, você está errado. Deixa eu marcar aqui. Você foi no mercado, não trouxe arroz e trouxe o feijão. Você também está errado, porque eu falei, fulano, vai no mercado, compra arroz e feijão. Você não comprou os dois. Você não trouxe nenhum. Então você está mais do que errado. Está super errado. É falso. Beleza? Então o que a gente tem? Ó?
Só tem um jeito disso ser verdade, de você estar certo, se você me trouxer os dois. Em qualquer outro caso já era, você está errado. Eu falo, traz arroz e feijão. Você trouxe os dois, tá ok. Não trouxe um, mas não trouxe o outro, não trouxe nenhum. Tudo errado. Então, por isso que a tabela verdade da conjunção é V, F, F, F. Beleza? Então, a gente já matou a conjunção. Show de bola. Agora, a gente vai para a disjunção inclusiva. Repara que essa é a inclusiva. Então, é P ou Q. Agora eu falo, fulano, vai no mercado e compra arroz ou feijão. Lembrando que essa é a inclusiva. Você me trouxe os dois, ó. Eu trouxe arroz e feijão. Tá certo, porque ela inclui. Ela é inclusiva. Eu falei, traz arroz ou feijão. Você me trouxe os dois. Ok, você tá certo. Fulano, vai no mercado comprar arroz ou feijão. Você comprou o arroz, mas não comprou o feijão. Mas tá certo da mesma forma. Porque você comprou um e um já me satisfaz. Beleza. Você não comprou arroz e comprou feijão. Tá certo também. Você só vai estar errado em um caso. Qual caso? Em que você não me trouxer nenhum. Então, falso com falso é falso no caso da disjunção inclusiva. Traz fulano, traz arroz ou feijão. Não trouxe nenhum dos dois, você vai estar errado. Só nesse caso. Por que eu disse que isso não é comum? A gente não usa isso no nosso dia a dia, porque o que a gente usa no dia a dia é a disjunção exclusiva, né? Ou traz um ou traz outro. E isso no raciocínio lógico é um pouquinho diferente, tem uma sutileza. Do ou pro ou. Então tem que tomar cuidado. Então aqui agora a gente já matou o que? A disjunção inclusiva. Vamos para a disjunção exclusiva, ó. É P ou P ou Q. Tem um risquinho embaixo aqui. Ou P ou Q. Deixa eu melhorar a letra aqui um pouquinho. P ou Q. Show de bola. Vamos lá, ó. Fulano, vai no mercado para mim. Agora você vai trazer ou arroz ou feijão. É um ou outro. Se você trouxer os dois para mim, sinto muito, mas você tá errado. Se você trouxer um ou o outro, você tá correto. Trouxe arroz, mas não trouxe feijão, correto. Trouxe feijão, mas não trouxe arroz, tá correto. Se você não me trouxer nenhum, sinto muito, mas você tá errado. Beleza? Então a disjunção exclusiva tem essa pequena diferença. Se eu trouxer os dois, eu tô errado, tô excluindo. Eu não posso trazer os dois, de forma alguma. Então é essa sutileza de disjunção inclusiva para disjunção exclusiva. Beleza? Show de bola. Então matamos a disjunção exclusiva. Aqui agora, a gente tem a condicional, que é a implicação. P implica Q. Deixa eu mudar a canetinha aqui para azul. Seguinte. Aqui agora a gente tem a premissa e a conclusão. Premissa e a conclusão. Vamos analisar o que é isso. Eu vou dizer o seguinte. Se eu for no mercado, então eu compro arroz. Se eu for no mercado, então eu compro arroz. Eu fui no mercado e comprei o arroz. Pô, tô super certo. Se eu for no mercado, então eu compro arroz. Tô super certo. Eu fui no mercado e não comprei arroz. Se eu falo que se eu vou no mercado e vou comprar arroz, se eu for lá no mercado e eu não trouxe o arroz, sinto muito. Erradíssimo. Então vai ser falso. Beleza? Aqui agora que começa a sutileza. Por quê? Vamos lá, vamos com calma. Eu não fui no mercado, mas eu trouxe o arroz. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter comprado esse arroz em outro lugar. Não necessariamente no mercado. Eu posso ter comprado arroz na padaria, um arroz na mercearia, um arroz em algum outro bar, alguma coisa assim. Então, não necessariamente eu preciso comprar o arroz no supermercado. Eu posso ter comprado em outro lugar. Então, se eu não fui no mercado, mas eu trouxe o arroz, eu estou certo da mesma forma. Porque de qualquer forma eu trouxe o arroz.
Por isso que quando eu tenho uma premissa falsa e uma conclusão verdadeira, aquilo se torna verdadeiro. Tranquilo? Por quê? Porque não necessariamente eu comprei o arroz naquele supermercado, eu posso ter comprado em outro. Fechou? E quando eu digo o seguinte, eu não fui no supermercado, eu não comprei o arroz. De qualquer forma, eu não estou mentindo, porque eu só vou mentir em um caso, no caso em que eu vá no supermercado e não compre arroz. Então eu não fui e não comprei, mas pode ser que amanhã eu vá. Se eu for e comprar, eu estou certo. Pode ser que eu vá daqui a 1 ano, pode ser que eu vá daqui a 10 anos. Então assim, só tem um jeito de eu estar errado. É se eu for no mercado e não trouxer o arroz. Eu não fui no mercado e não trouxe o arroz, mas eu não fui ainda. Pode ser que eu vá. Então assim, isso aqui não necessariamente é estar errado. Eu estou certo. Eu falei, ó, se eu for no mercado eu vou comprar arroz. Eu não fui no mercado e ainda não comprei arroz. Então isso aqui também é verdadeiro. Por isso que quando eu parto de uma premissa falsa e chego numa conclusão falsa, aquilo se torna verdade. Aquilo continua sendo verdade. Por quê? Porque pode ser que eu vá no mercado amanhã, pode ser que eu vá no mercado daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sei. Só tem um jeito de eu estar errado, se eu for lá no supermercado e não comprar o arroz. Por isso que falso com falso, nesse caso, é verdade. Tranquilo? Show de bola. Por fim, deixa eu marcar aqui, ó. A implicação já foi. Agora a gente tem a bi-implicação. A gente tem um P, se e somente que. Deixa eu melhorar a letra aqui um pouquinho. P, se e somente que. Agora eu digo o seguinte. Eu vou no supermercado, se e somente se eu comprar arroz. Então é o seguinte. Aqui, de novo. Então se eu for no mercado, eu compro arroz. E se eu comprei o arroz, significa que eu fui no mercado. Então quando eu tenho V com V, ou seja, eu fui no mercado e comprei arroz. Opa, você tá certo, Léo. Beleza. Eu fui no mercado e não comprei o arroz. Léo, sinto muito. Mas você tá errado. Eu fui no mercado, aliás, eu não fui no mercado e comprei o arroz. Eu não fui no mercado e comprei o arroz. Pô, Léo, mas você disse pra mim, você garantiu pra mim que você só vai comprar arroz naquele mercado. Se você comprou arroz, você foi naquele mercado. Se você foi naquele mercado, você comprou arroz. Então aqui eu estou descartando a possibilidade de eu comprar o arroz em outro lugar. Eu não posso comprar esse arroz em outro lugar. Então, por isso que quando eu tenho na bi-implicação, quando eu tenho um componente, né, um enunciado sendo falso e o outro sendo verdadeiro, aquilo se torna falso. Porque aqui eu descarto a possibilidade de ter comprado em outro lugar. Eu não posso. Eu não posso. E por fim, a gente tem falso com falso. Pelos mesmos argumentos da implicação, eu posso ir no mercado daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 15 dias. E quando eu for, eu compro arroz. Por enquanto eu não fui, então eu não estou mentindo. Eu estou certo da mesma forma. E pronto. A gente monta a tabela verdade para todos os conectivos. Aqui agora sem decoreba, entendendo da onde que vem, por que fica, por que a implicação fica VF, VF. Então aqui, repara o seguinte, ó, já vamos para o bizu de prova. Bizu de prova é o seguinte, esses casos que tem solitário, ó, só um é V, só um é F, só um é F, é o que mais vai cair em prova, porque você descarta todo o restante. Só tem uma possibilidade de CV, só tem uma possibilidade de CF, só tem uma possibilidade de CF. Isso aqui é o que mais vai cair em prova. Então, assim, agora a gente sim, se quiser decorar a tabela verdade, ok. Mas a gente já entendeu de onde vem. E se eu quiser montar, se eu esquecer e quiser montar isso aqui numa prova e tudo mais, eu consigo argumentar de forma lógica, né? De forma que eu não erre, de que eu não monte errado e perca a questão. Isso aqui a gente monta rapidinho numa prova, num concurso. Questão de 2 minutinhos aqui, você monta essa tabela aí. Fechou? Valeu!